Olá a todos, bem-vindos a esse encontro. Esse encontro hoje, segunda-feira, dia 3 de janeiro, primeiro dia útil do ano, para a gente começar então a falar da nossa formação, a formação aqui na Escola Clínica. Esse é o nosso objetivo. Todos muito bem-vindos. Eu vou acompanhar o chat aqui pelo computador, vamos ver como é que funciona essa nossa dinâmica aqui. Então, enquanto vocês vão chegando, muito bem-vindos e vou acompanhando vocês por aqui. Bom, queria agradecer a presença de todos mais uma vez. Que bom a gente poder começar o ano aqui juntos. A gente fez questão de que esse encontro fosse no dia de hoje, já para a gente ter as nossas tomadas de decisão. Como todos já sabem, as inscrições estão abertas para a nossa formação desde o ano passado, no finalzinho do ano passado, e elas vão até o dia 10, na próxima segunda-feira, exatamente daqui a uma semana. Então, o objetivo de hoje é que a gente possa tirar as dúvidas de vocês, entender quais são as questões que vocês nos trazem, para a gente poder caminhar por isso. A gente vai responder as usuais questões que a gente costuma receber, para que vocês possam, então, saber como é que funciona a nossa formação, o que as pessoas têm nos trazido, né, como questões. A gente abriu uma caixa de perguntas hoje também no Instagram, e se vocês tiverem outras perguntas, tanto agora ao vivo conosco, como também, se quiserem postar, a gente vai responder para vocês, ou aqui pelo próprio Instagram, ou nos nossos canais que vocês já têm, e-mail, nosso site, mesmo nosso WhatsApp, para que vocês possam tirar todas as dúvidas. A gente gosta sempre do processo muito transparente e a gente gosta de fazer isso para que a gente alinhe as expectativas. Eu vou contar um pouco de o que é a nossa formação, o que é a nossa escola. Alguns já participaram de algumas lives sobre a nossa formação, outros talvez estejam aqui com uma primeira participação. Contando também que esta live ela ficará gravada aqui no Instagram e a gente vai subi-la depois também para o YouTube, para que vocês possam acompanhar por lá, para quem for mais fácil compartilhar esse material com alguém que esteja nessa fase de uma transição de carreira ou queira fazer disso um processo para a sua própria vida. A chamada que eu fiz hoje no Stories é uma chamada de transição de carreira, porque o que a gente tem assistido nos dias atuais? Muitas pessoas com carreiras que não têm propósito, carreiras que não têm sentido, carreiras talvez escolhidas numa outra época, num outro tempo, por outros motivos, e a gente sabe o quanto que essa carreira pode ser muito prazerosa e transformadora para aquele que é o planejador financeiro e também para aquelas pessoas que passam por elas. Como que as pessoas podem passar por nós no planejamento financeiro? Podem passar por um atendimento um a um, com casos diferentes, como atendimento ao endividado, atendimento a um investidor, alguém que esteja numa dúvida de tomada de decisão, como é que então se compra ou se aluga, se faz sentido descapitalizar ou tomar um crédito, quais alternativas que essa pessoa pode ter para uma aquisição, para uma transição, para uma gestão dos grandes riscos da nossa vida, como é que cuidam da sua sucessão. Todos esses são temas que a gente milita e caminha no planejamento financeiro, que nós preparamos vocês desde como é que eu comunico com meus filhos a questão do dinheiro, como eu comunico dentro de casa, como é que eu comunico com os meus pais sobre as necessidades de um e de outro, ou o que a gente quer que aconteça no processo de sucessão. Todas essas temáticas são temáticas do planejamento financeiro. Isso pode ser conduzido como uma carreira, atendendo como um consultório um a um, no escritório. Hoje muitos acontecem virtualmente. Essa é uma forma, uma possibilidade que vocês todos têm. Uma outra forma que a gente tem de impactar e de trabalhar nessa área hoje em dia é pelas mídias sociais, gerando influência, produzindo materiais, concursos, enfim, tem uma série de alternativas, produzindo conteúdos, e isso pode acontecer muito nas redes sociais. Tem sido escolha de muitos dos nossos alunos nesses últimos anos, nos 3, 4 anos para cá, a gente tem sempre participantes desses que são do universo digital e que estão aqui para ter esse mesmo conteúdo, praticam aqui com uma clínica. Eu vou comentar isso mais hoje, mas com este grande objetivo de poder então atuar pelas mídias sociais. Tem outra alternativa, que são as pessoas que querem fazer isso de uma maneira coletiva também, mas coletiva talvez em cursos, em palestras, e que elas podem fazer isso presencialmente, agora com as normas todas, enfim, permitindo, né, os encontros presenciais, ou mesmo em salas, em ambientes mais formais, corporativos, associações, clubes, e que podem fazer isso para públicos mais específicos, gerando processos de educação financeira dentro de empresas, processos de educação empreendedora
para comerciantes, empreendedores de modo geral, de como lidar com as suas finanças. Lembrando que o nosso foco aqui na escola são as finanças pessoais. A gente cuida dos CPFs, não dos CNPJs, a gente cuida de fato aqui das famílias. Esse é o nosso foco, essa é a nossa vocação e esse é o nosso expertise e o nosso grande diferencial do olhar humano que a gente dá para as questões. As mesmas questões que eu disse, como o endividamento, os investimentos, como alguns já me ouviram falar aqui, a gente cuida não do endividamento, mas a gente cuida aqui do endividado. E a partir do cuidado do endividado, a gente cuida do endividamento. A mesma coisa a gente faz para o investidor. A gente olha para o investidor, qual a sua expectativa. A gente às vezes frustra o investidor, porque a gente desilude o que ele quer, mas a partir dessa consciência do que é uma taxa de juro real, do que ele pode ter de retorno dos seus investimentos acima da inflação, é que a gente pode trazer, né, respeitando o perfil de risco dele, investidor, poder olhar para os investimentos e para a carteira que ele pode ter de investimentos ali, claro, sempre respeitando a legislação em vigor, o que um planejador pode fazer, o que precisa de um especialista. E aqui nós nos posicionamos como formação, e claro que muitos já têm suas especialidades e vêm para cá buscar exatamente o que eu vou falar agora. Nós formamos aqui médicos de família. O que faz um médico de família? Ele cuida de um ser humano como um todo. Ele tem um olhar holístico para aquilo que acontece na vida de quem passa na sua frente e muitas vezes cuida do seu entorno familiar. Ao conhecer o todo, grande parte dos procedimentos, eu diria que 85% do que precisa ser feito com uma pessoa, um planejador financeiro formado aqui pela escola, ele é capaz de fazer. O que a gente não faz? Se eu não sou advogado, eu não faço um contrato. Se eu não sou contador, talvez eu recorra a um contador para fazer uma declaração de imposto de renda. E se eu não tenho uma autorização da Comissão de Valores Imobiliários da CVM, eu não vou fazer uma alocação de investimentos, mas eu vou fazer as grandes orientações aqui para eles. Então, esse é o ponto muito importante, o que nós formamos aqui na escola, nesse nosso processo, e eu vou contar um pouco mais também como é que ele acontece, mas eu quero pensar que carreira que é essa, que forma de atuação eu tenho e o que é que a gente forma aqui, qual que é a qualidade da formação que a gente dá. A nossa formação ela é prática, ela é vivencial. Temos teorias? Sim. Técnica? Com certeza. A matemática? Fundamental. E é a partir da técnica, da teoria e da matemática e da contabilidade que nós trazemos aquilo que a gente pode entender, são os efeitos que a gente pode ter deste outro, disso que a gente pode impactar na vida dessas pessoas, trazendo o humano em perspectiva. Eu não posso falar com um investidor sem conhecer de investimentos. Eu não posso falar com um tomador de crédito sem entender de crédito. Então, sim, entendemos de crédito, sim, fazemos as contas, sim, temos o técnico, mas também temos esse lado humano. E como é que a gente faz isso na escola? O conteúdo técnico, teórico, muitas vezes a gente faz isso, muitas vezes não, a gente faz isso via EAD. A gente tem isso no conteúdo que está na plataforma Hotmart. Esse conteúdo a gente vai disponibilizando para vocês conforme as etapas que a gente vai tendo aqui na formação e que prepara vocês para um momento de vivenciar isso com casos reais, que é o nosso grande diferencial aqui na escola. Estamos no nosso 13º ano aqui da escola, então fazendo com que as pessoas possam experienciar isso, né, de uma maneira a poderem então colocar na prática com casos reais aquilo que eles estudaram como teoria, e a gente prepara isso numa sexta-feira. Então a gente tem um conteúdo EAD, que é uma parte teórico-técnica e muitas vezes comportamental na questão da teoria, mas a gente traz aqui para a vivência prática nesses atendimentos tudo aquilo que a gente quer que vocês compreendam fazendo. Nós adultos aprendemos no fazer, e aqui que a gente sai dessa aqui, a gente começa na teoria, os conceitos aqui, mas a gente vem para a prática para fazer, para a gente ter não perder essa conexão entre o entender, o pensar e o fazer, que é passar pela questão do sentir. É nesse sentir, nesse sentimento que a gente quer e atua, e a gente faz com que isso aconteça, que vocês consigam perceber o que é a sensação do outro e a sensação em nós de atender uma pessoa numa situação muito diferente da minha, seja tendo uma renda muito diferente da minha, para cima e para baixo, um patrimônio, um endividamento muito diferente do meu, muito maior, muito menor, e ainda assim eu lembrar que eu estou na frente de um ser humano, e por isso é que a gente tem esse olhar humano, para a partir dele sim, desenhar o que é a melhor prática e caminho para ele.
É nessa prática vivencial e clínica que a gente faz aqui nos atendimentos, é que a gente expande essa vivência prática, a gente vai trazendo essa musculatura para vocês, e é um treino, claro, que a gente faz aqui na prática, com as vivências, que são feitas em duplas aqui na escola, de modo supervisionado, as pessoas recebem supervisão ao longo dos atendimentos, supervisão da nossa equipe, que está aqui presente também nessa live, Angélica, Alexandre, Adriana, que ajudam e apoiam para que vocês possam passar por essas etapas junto comigo, para que então apreendam isso de uma maneira que a gente sabe ao longo da formação que vocês vão se apropriando desse conhecimento, ou se apropriando disso que vai acontecendo ali no fazer. E isso vai alimentando a autoestima. Então, poxa, eu não sou muito comercial, eu não sei muito me expor, e aqui a gente vai colocar vocês, claro, no ambiente protegido, que é o ambiente escola, mas para que vocês se experienciem, se coloquem em situações diferentes, enfrentem casos, muitas vezes, que são temas mais desafiadores, ou cenas mais desafiadoras, ou perguntas e dores mais que mexem com você, às vezes porque te espelham, e é por isso que a gente tem uma tônica aqui na escola que, além do técnico, conceitual, comportamental e vivencial, a gente tem um processo de autoconhecimento que ele é inerente à nossa formação. Algumas pessoas que estão aqui assistindo já fizeram outros cursos conosco, os cursos introdutórios, como a formação, e a gente vai ter nesse ano de 2022 muitos mais cursos introdutórios que vão permitir aquelas pessoas que ainda não se sentem prontas para entrar na formação, para que possam conhecer a escola por outras portas, portas mais curtas, portas que vão então permitir que elas, enfim, conheçam um pouco de si próprias e conheçam mais o que a gente faz aqui, para que então possam ir se preparando para a nossa formação, que eu diria que é o nosso ponto de chegada final, que é o que a gente traz aqui para quem tem intenção de atuar com isso, como de novo que eu trouxe no Stories hoje, uma carreira, né, uma nova carreira. Muitos escolhem como uma carreira, uma segunda carreira para irem atuando, por uma transição mesmo no que a gente chamava de aposentadoria, ou numa transição que elas querem fazer agora, uma busca com mais significado, e a gente ajuda também nesse processo no empreender, no pensar que como é que eu me planejo para colocar o meu projeto no ar. Para algumas pessoas não existe nem um projeto ainda, e a gente ajuda a tirar essas ideias, intenções, num processo que a gente chama de horas clínicas aqui conosco, ao longo de toda a formação, para ajudar que vocês possam fazer, desenhar o projeto de vocês, quem já tem um projeto, para que aprimore o projeto de vocês. Então a gente sempre convida que vocês tragam as práticas, as ideias, as vontades de vocês, e a gente, em grupo, né, coletivamente, a gente faz isso ao longo da formação, de fazer com que vocês possam fazer melhor aquilo que vocês já fazem, possam colocar para o mundo os talentos e habilidades que vocês têm, podendo assim se revelar e levar para o mundo aquilo que vocês podem de maneiras às vezes que vocês não imaginam. A gente ajuda desde entender um público-alvo, a vocês se precificarem, entender o que é propósito, o que é uma busca às vezes só econômica, que a gente busca juntar um econômico com um propósito para que seja sustentável, não só do ponto de vista financeiro e econômico, mas sustentável para me dar muita vontade de acordar todos os dias. Eu tenho vontade de fazer isso, porque eu tenho prazer de fazer isso, que me ajuda a colocar esses meus talentos no mundo, ver as pessoas se transformando e me transformar, enquanto não só eu estou aqui na formação, mas enquanto eu atuo no mundo real, no mundo fora. Que outras questões que vão surgindo, e aqui eu quero dar esse contexto de como é que, o que a gente faz, né? Como é que a gente atua, dá para viver disso, Fabiano? Poxa, mas qual que é o formato que eu preciso ter? A primeira coisa que a gente desconstrói, o Alexandre, que é da nossa equipe, ajuda muito nesse processo, é eu começar a entender aquilo que eu preciso para viver, entender como é que eu posso, se o público que eu escolhi, a forma como eu quero trabalhar, se eu consigo equacionar, e a gente busca essa equalização para que vocês entendam o que é que vocês podem e o que é que vocês não podem fazer. No sentido de, às vezes, eu tenho um salário X, com bônus, com benefício, etc e tal, e eu trabalho hoje 50 horas por semana, e eu quero trabalhar só 2 dias por semana, só pelas manhãs, e quero atender um público que não tenha muita capacidade de pagamento, a conta não vai fechar. E a gente ajuda vocês a entenderem isso e construir um caminho que sim tenha prazer, sim tenha propósito, mas também respeite o estilo de vida que vocês querem ter, lembrando que essa conta precisa fechar no sentido do público poder pagar e dele ser aderente para isso. E tem a questão de como é que eu me vendo, como é que eu me expresso para esse público, se eu já tenho contato com ele ou não, como é que eu posso ir desenvolvendo isso. E aí a gente tem uma série de trocas que a gente vai compartilhando das nossas experiências,
para que vocês possam, cada um de vocês, montarem seus próprios projetos, né? Por que é importante montar um projeto? Nós formamos aqui multiplicadores. Nós formamos aqui planejadores financeiros que levem isso para o mundo desde a formação, para ele já se perceber, levando isso para o mundo, impactando casos e famílias, e vocês vão fazer isso aqui na formação, mas que também consigam levar isso para fora e não fiquem dependentes da escola. A gente gosta de criar autonomia para que vocês possam ir para o mundo e no mundo vocês conseguirem expressar aquilo que vocês têm vontade de colocar, aquilo que vocês querem, de alguma maneira, fazer isso como carreira, né? Eu disse que muitos fazem isso de uma maneira conjunta. Eu continuo na minha carreira, vou desenvolvendo nessa formação. Qual que é a demanda que a gente faz para vocês? Algumas leituras e as videoaulas e alguns exercícios que a gente dá entre encontros. Os nossos encontros são mensais, começam agora, para quem ainda não fez o Fundamentos, algumas pessoas já fizeram o curso Fundamentos, mas quem se inscreve até agora no dia 10 de janeiro, que é segunda-feira, na quinta-feira, dia 13, à noite, começam 4 encontros ao vivo, que acontecerão nas quintas-feiras de janeiro e mais uma quinta-feira aqui de fevereiro, toda semana, onde a gente vai ter os encontros ao vivo para falar sobre o curso Fundamentos, que é o nosso introdutório, que ele é, então, para quem faz a formação, a gente começa olhando para a gente mesmo. E a partir do olhar que eu tenho para mim, das minhas finanças, do meu processo, do meu momento, eu fico mais empático e me sinto mais coerente em começar a levar isso para o outro, que é o que acontece então, a gente muda essa dinâmica, ela começa em fevereiro, e já está no convite para quem já recebeu, quem não recebeu isso está no nosso site, ou nos escrevam que a gente vai mandar o material para vocês. Nos encontros que a gente vai ter uma vez por mês, vocês vão ter então essa formação que ela começa para o outro, né? Ela começa para mim, depois ela caminha para o outro. O que eu quero trazer com isso? Toda vez que eu vou ter esse conteúdo que eu vou consumir aqui, que é esse conteúdo que vai estar online, no EAD, que já está lá disponível, que assim que vocês se inscrevem, vocês passam a ter acesso a esse contato EAD que é voltado para vocês. Teremos 4 aulas aqui agora em janeiro, 3 em janeiro, 1 em fevereiro, que vão ser as aulas voltadas para vocês. A gente tem um intervalo de uma semana e a gente começa os nossos encontros também ao vivo, só que diferente dos encontros agora voltados para mim, que começam às 19 horas e vão até às 22 horas nas quintas-feiras. A partir de fevereiro, a gente vai ter um encontro que começa na sexta-feira às 19 horas, vai até às 22 horas na sexta-feira. Nos sábados, vocês atendem das 9 às 19 horas. E no domingo, a gente faz essa digestão desses casos, a gente amplia esses olhares, juntando técnica, enfim, e também conceitos com os casos que vocês vivenciaram nos domingos, das 9 às 14 horas. Essas são as nossas jornadas, só uma vez por mês, tentando contemplar as pessoas que têm crianças pequenas ou que têm demandas de trabalho, como eu estava dizendo, que precisam dedicar um tempo, conseguem negociar um tempo com a família, mas não dá para ter toda semana 2, 3 aulas por semana. Então, a gente concentra aqui na escola, num final de semana, ao vivo, para que vocês possam experienciar e ter esse laboratório junto com a gente da vivência prática, e que então isso vai acontecendo ao longo da formação, que não vou lembrar os números exatos agora, mas que a gente tem então 150 horas práticas de vivência, a gente tem 180 horas de conteúdo vivencial prático gravado, fora as oficinas e o que a gente tem aqui dos trabalhos que vocês vão fazer, né, que tem ao longo da formação, que são trabalhos, na verdade, voltados para o cliente, que a gente vai fazendo ao longo da formação junto com vocês, e desse conteúdo que vocês têm, que é voltado para vocês próprios, nesse introdutório, que é o Fundamentos, que vocês, então, assim que fazem a inscrição, já começam a vivenciar essa prática. Então, olha como a formação ela tem um encadeamento, que ela começa comigo, ela vai para o outro, depois a gente quer que vocês levem isso para o mundo, que é o que a gente quer que aconteça lá, assim que vocês se formam. E muitos já fazem isso, muitos são colegas planejadores financeiros certificados, CFP, que vêm aqui para a escola para aprimorar suas práticas, ou muitos têm a certificação, mas não têm a prática, que não vivenciam o planejamento financeiro no dia a dia. Então, instituições seguradoras, cooperativas de crédito, bancos, casas de investimento, empresas de previdência ou de seguros, e elas então vêm aqui para a instituição para poderem vivenciar isso de alguma maneira, né? Então, o que eu dizia para vocês, né, vou só repetir um pouco aqui para que vocês talvez entrem novamente. Então, o que é o nosso processo? Né? O nosso processo, então, que a gente
tem nessa formação um modo de trazer, inclusive, colegas certificados, inclusive colegas do mercado financeiro, securitário, previdenciário, que atuam numa área muito específica, ou com um produto muito específico, ou então numa área que não necessariamente é uma área de atendimentos, e vem para cá expandir, ampliar esse olhar de novo que a gente tem para o ser humano de uma maneira abrangente, holística, para todas as áreas da vida dele, contemplando ele no tempo, e para que com isso a gente consiga acolher, que é o que a gente gosta de fazer aqui na escola também, acolher aquele que chega, para que a gente possa expandir, né, aquilo que ele tem por potencial de fazer. Cada um dos clientes que chegam aqui se surpreendem e dizem, poxa, eu chego com perguntas e saio com mais perguntas. Ele tem as perguntas dele respondidas, mas ele amplia aquilo que ele talvez não enxergue, e é nosso privilégio, como a analogia que eu fiz aqui como médico de família, ampliar o olhar dele para ele próprio, para a vida dele, e como é que ele pode ter mais cuidado e estar planejado ao longo dessa jornada para fazer as travessias de maneira mais tranquila, mas também poder atingir as suas metas, objetivos, sonhos e aquilo que ele precisa, que às vezes ele não tem dimensão, do que ele vai precisar no futuro, e é disso que a gente também cuida aqui para todo mundo, independente da maneira que a gente atua, como eu comentei, seja atuando no 1 a 1, seja atendendo famílias, me especializando em casais, em endividados, em investidores, não importa qual o público que você foque de alguma maneira, se você faz isso individualmente ou coletivamente, se você faz isso de maneira presencial ou digital, todos os modelos são bem-vindos, e a gente tem cada vez mais ajudado a criar processos e modelos diferentes de negócios. O mundo está em transmutação e transformação, e é isso que a gente busca trazer aqui para vocês, é auxiliar que vocês coloquem esses projetos de pé no mundo e possam ir testando junto conosco, trazendo as questões de como é que a gente vai transformando isso também junto com vocês, né? Espero que vocês estejam ouvindo bem, que as perguntas de vocês tenham sido respondidas aqui pelo chat. Eu estou acompanhando aqui pelo Instagram, não estou conseguindo ver aqui, pelo WhatsApp, não estou conseguindo ver aqui como é que está no Instagram isso acontecendo, mas espero que essa nossa experiência esteja funcionando bem aí para vocês, para tirar as dúvidas da nossa formação, dessa turma 2022, de como é que é a nossa formação, né? Muitas pessoas também perguntaram, poxa, até quando que eu posso me inscrever? Pode se inscrever até o dia 10 de janeiro, que é a próxima segunda-feira, é onde encerram as nossas inscrições para a turma 2022. O primeiro pagamento é feito via Hotmart, vocês já podem se inscrever, essa é a nossa etapa, nosso processo agora de matrícula. Primeiro se inscrevem, primeiro se inscrevem aqui no Hotmart, depois de se inscreverem no Hotmart, a gente começa o nosso processo de fato de matrícula, que a gente agenda uma entrevista com vocês. Essa entrevista é para conhecer, né, para que saiba alinhar expectativas, o que vocês esperam da escola, e contar para vocês o que é a nossa formação no 1 a 1, para atender as expectativas individuais também. Desse processo a gente tem uma ficha de matrícula, que é onde vocês trazem informações de vocês que juntam com a entrevista. Então a entrevista é um olhar de quem vai fazer a entrevista com vocês, de nós da equipe aqui, junto com o que você descreveu sobre você, que é um processo de contar um pouco de quem é você. Esse é o nosso processo, e findado esse processo, sabendo que é isso mesmo que a gente quer, lembrando que eu fiz a inscrição no Hotmart agora, depois dessa live, eu fiz até o dia 10, e de repente eu fiz a entrevista, falei com o Angélico, com o Alexandre, com a Adriana, com o Fabiano, fiz a entrevista e, não era bem isso que a gente queria, eu vou ter meu dinheiro de volta? Com certeza, a gente nunca quis, não quer aqui, nesses 20 anos de consultoria que a gente tem e 12 de escola, a gente não quer ninguém que não esteja alinhado com os nossos propósitos aqui. Então isso, fiquem tranquilos, o nosso processo de matrícula funciona assim no Hotmart, para a gente dar os acessos para vocês e facilitar o processo de inscrição primeira, a entrevista e a ficha de inscrição para que a gente siga com isso, e tanto tudo ok, a gente vai para a parte de emissão dos contratos, que são assinados hoje eletronicamente, e o envio dos boletos depois com mensalidades, pensando sempre no dia 5 de cada mês, começando agora a inscrição, acontece agora em janeiro, e as mensalidades começam a partir do dia 5 de fevereiro e vão até o final da nossa formação, ok? Esse é o nosso processo de matrícula, ele é bem transparente, ele é muito individualizado, onde a gente começa a entender vocês 1 a 1, a gente sempre tem muito cuidado com cada um dos alunos que estão aqui conosco. Neste produto que é a formação, a gente tem muita individualização e cuidado. Nos produtos que a gente vai criar, são produtos mais digitais, que a gente vai criar esse ano, para dar mais acesso, com valores diferentes. Isso a gente vai querer para pessoas que não tenham ainda a condição de dedicação, não só financeira, porque a gente abriu o processo de bolsas, vocês viram,
A gente já teve algumas pessoas que se candidataram no nosso processo de bolsa, dizendo qual o tamanho da ajuda que elas precisam para poder fazer a formação, se é transitório ou não, e a gente vai contemplar isso. Quando a gente tiver a constelação desse grupo formada até o dia 10, a gente vai dar uma resposta para as pessoas que se candidataram à bolsa no dia 11, o que a gente vai ser capaz de acolher e o que não. Então, mas além disso, tem pessoas que não conseguem se dedicar nesse momento à demanda que a gente tem, que qualquer formação teria, para que eu possa então mergulhar, que eu possa ter o meu processo de autoconhecimento, que eu possa participar de todos os encontros, ou pelo menos de 75% dos encontros, para que vocês tenham o certificado ao final, certificado esse que não só certifica vocês como planejadores financeiros pessoais, com um olhar humanizado, formados aqui pela Escola Clínica, mas também com a especialização em acolhimento socioeconômico. E a gente coloca também no nosso certificado a experiência supervisionada que vocês têm. E essa experiência ela vale para os processos de certificação dentro da Planejar, para quem tem essa pretensão ou já não é planejador, ou alguns não vão pretender a certificação, mas para quem pretender a certificação, a nossa formação, para até a quantidade de horas que ela tem, supervisionada por profissionais CFP, ela faz parte, ela contempla as exigências da prática acompanhada, e isso é o que vai ter valor para vocês poderem comprovar um dos E's, que é da certificação, além do exame que vocês têm que passar na prova, tem a questão da educação, da ética e da experiência, e o E da experiência a gente comprova para cá. Poxa, vocês na educação, vocês preparam as pessoas para prestar a prova do CFP? Não. Aqui a gente forma planejadores financeiros para atuarem no mundo. A gente não prepara para a prova, tem outras instituições, escolas, o próprio material da Planejar, para quem consegue fazer o processo de autoestudo, estão aí disponíveis para que vocês se preparem, possam prestar prova para aqueles que têm a intenção, mas lembrando que essa formação é para quem já é do mercado financeiro, para quem nunca caminhou pelo mercado financeiro, mas gosta de ajudar pessoas. Poxa, mas eu não conheço nada, minha área é a psicologia, eu sou assistente social, eu sou líder de uma comunidade, essa formação é para mim? Se o tema do planejamento financeiro pessoal, do acolhimento socioeconômico, desse humano na frente dos números, se isso te toca, e essa profissão de ajudar as pessoas a lidarem nesse mundo econômico, como seres sociais que somos, se isso faz sentido para você, sim, essa formação é para você. Se a questão econômica é um ponto, nos escreva e a gente vai acolhendo nosso processo aqui de bolsas, mas lembrando que para os versados como os CFPs, planejadores já certificados, e as pessoas que são de outras áreas, eu gosto sempre de dar o exemplo do Fábio, que é muito generoso aqui conosco, nosso aluno formado recentemente, que ele veio da biologia. E a gente assim teve vários outros que estão, inclusive, se candidatando para essa turma agora, que vêm de áreas muito diferentes e vão ser absolutamente acolhidas. E tudo que vocês precisam de processo básico da matemática financeira, dos conceitos de finanças, de planejamento financeiro, vocês terão aqui na Escola Clínica. Claro que para alguns esse conteúdo eles já conhecem, vão passar, outros vão vivenciar isso de uma outra maneira, com o olhar que a gente traz aqui na escola, que é sempre o olhar dessas disciplinas, dessas matérias, a partir da necessidade de um ser humano. Não é conta pela conta, não é conceito pelo conceito, eu não vou pregar conceitos e teorias, e sim, eu vou usar os conceitos, teorias e os números para ajudar aquele que me procura, com as questões que ele me procura, ou aquele grupo, ou aquelas pessoas onde eu vou influenciar nos canais digitais, com tudo isso que a gente entende, que é o olhar que a gente tem aqui na Escola Clínica. Acredito que eu tenha falado grande parte de como é que funciona a nossa formação, do que é o tempo que ela tem, são 18 meses da nossa formação, ela começa agora em fevereiro, vai até junho de 2023. Poxa, mas eu só posso atuar quando acabar? Não. Aqui no Brasil a gente não tem legislação para a área de planejamento financeiro pessoal ainda, regulamentação. Essa profissão não é regulamentada no Brasil. A gente tem sim a Planejar que certifica. Então só vou repetir essa parte última aqui, que ela é para todos, a nossa formação, tanto para quem já é especialista como para quem não. Acredito que eu já tenha falado grande parte do que é o nosso processo de formação, dizendo que ela tem então 18 meses. Eu respondi a pergunta se eu só posso atuar quando eu concluir, eu disse que não, porque a profissão de planejamento financeiro pessoal ela não é regulamentada no Brasil, apesar de ter a Planejar que certifica os planejadores financeiros, é um selo de qualidade. Aqui a gente traz na Escola Clínica o selo da prática, de vocês conseguirem fazer o selo do olhar humano e de vocês conseguirem atuar trazendo essa prática do pensar, sentir e agir
para cada uma das pessoas que passam por vocês, junto com o processo de autoconhecimento, e que desde o primeiro dia a gente tem pessoas que, depois do primeiro encontro aqui na escola clínica, começam a levar isso para casa. Uma das pessoas está participando agora do Fundamentos, que a gente fez um lançamento no final do ano passado, e ela descreve o quanto que o processo que ela está fazendo para ela, que ela está terminando o processo que ela fez para ela, ainda do introdutório, ela já começa a levar essas questões para a família dela, né? Ela começa a multiplicar isso para fora. Então, quando que eu posso começar a atuar no mundo? Desde já, muitos já atuam, outros vão passar a atuar logo do início, quando já olham para si de uma maneira mais organizada, dentro da nossa metodologia. Essa metodologia que ela é sempre muito verdadeira, com gentileza. A gente não deixa nunca de ser franco com os nossos clientes e com nós próprios, mas a gente sabe que não é fácil o processo de travessia, não é uma área sexy, mas é uma área muito prazerosa de atuar, é uma área muito transformadora, mas ela não ilude, ela está a partir do real, e é isso que a gente acredita, é isso que a gente acredita que o mundo precisa agora, de transformações reais para nós próprios e para os outros, e é isso que a gente proporciona aqui na formação da Escola Clínica. Queria já começando, talvez tenha algumas outras perguntas aqui. Isso, obrigado Estela pela pergunta. A Estela começou aqui o curso EAD, já teve muitos insights, incrível como os instrumentos mais simples podem iluminar tanto nossa mente para mudanças. Obrigado, Estela. E também ela trouxe essa questão que o Pensar, Sentir e Agir vem da antroposofia. A gente usa várias linhas aqui de conhecimento na escola, a gente vem da economia, a gente traz a psicanálise, a gente traz também a antroposofia como alguns dos grandes campos de conhecimento que a gente traz sempre buscando entender o que é esse ser humano, o que é esse ser humano na prática dos números, planejamento financeiro, mais do que financeiro a gente traz para o econômico, do econômico a gente traz para o social, que são das nossas empreitadas nos ambientes sociais, para comunidades, né? Tem um pouco dessa descrição no nosso site, de o que são os nossos percursos no entorno do acolhimento socioeconômico, dos projetos de inclusão socioeconômica. A gente também traz o aporte da psicanálise, que é um aporte que nos ajuda e muito nessa atuação do que a gente pode fazer no mundo. E a gente também tem esse outro ponto, que é esse outro área do conhecimento, que é da antroposofia, que é o olhar, né, o conhecimento do ser humano como um todo. Isso sim nos ajuda, o Pensar, Sentir e Agir pauta a forma como a gente faz, além de pensar na andragogia, que é o ensino de adultos, no fazer, a gente também traz essa questão que ela é muito importante da antroposofia como uma maneira de trazer a didática aqui dentro da nossa metodologia. Queria agradecer muito a presença de vocês, a gente já fez aulas mais longas, aqui na live eu vou buscar fazer alguma coisa, essa é a nossa segunda live, na live anterior no dia 16 de dezembro, que ela está disponível no YouTube, aqui também no Instagram, onde eu apresentei a nossa equipe, a Adriana, a Angélica e o Alexandre. A gente falou mais sobre a formação, estamos super à disposição para as perguntas que vocês tiverem nos nossos canais como um todo, tanto no canal do WhatsApp, que a gente vai deixar na descrição aqui também nesse vídeo, pelo próprio Instagram, como vocês estão aqui, ou em outros canais do nosso site, para responder as questões que vocês tiverem